Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou repetir mais uma vez para que memorizemos bem esta palavra. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podemos assentar. Vindo para esta reunião, para este culto esta noite, o pastor Cláudio nos disse em seu veículo que hoje é um domingo denominado como culto de missões, culto em que nós temos aqui a oportunidade de compartilharmos sobre este assunto primordial da igreja, que é fazer missões, pois o próprio Mestre Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós temos o dever, nós temos a incumbência, nós temos a chamada para anunciarmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai, como diz o hino aqui deste ministério. A Bíblia diz que esses discípulos que foram chamados para anunciar o Evangelho deram continuidade ao ministério de Jesus, e esta continuidade do ministério de Jesus traz o surgimento, traz o crescimento da igreja sobre a face da terra. E este crescimento, esta iniciativa, este começo, início da igreja está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Se você quer saber mais sobre como começou a igreja, você vai ler Atos dos Apóstolos e você vai ver o crescimento da igreja, as chamadas dos discípulos, o quando os discípulos foram, para onde eles foram enviados, a chamada de Paulo, para onde Paulo pregou, as viagens missionárias de Paulo. Você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por esse médico, por esse pesquisador, por esse historiador chamado Lucas, que também acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Mas Lucas está nos trazendo o relato de um acontecimento maravilhoso, aonde Pedro está reunido com os discípulos depois de ter ido e subido ao templo, e ali tendo levantado um paralítico. A Bíblia diz que eles foram chamados ao sinédrio e ali eles foram julgados, e depois de serem julgados, Pedro se reúne novamente com a igreja, e quando ele está reunido novamente com a igreja, por isso que eles começam a orar, a buscar, a clamar a Deus. E a Bíblia diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar, houve um mover de Deus, o lugar estremeceu, as paredes tremeram, houve como um terremoto no lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois deste acontecimento, eles saíram anunciando o Evangelho, a palavra, com mais ousadia, com poder, com graça, com unção. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você, conosco aqui esta noite. Deus quer que nós saiamos daqui, Deus quer que nós saiamos esta semana, partimos para a segunda-feira, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus com ousadia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que há um acontecimento deste culto, deste momento em que eles estão reunidos. Diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar. A primeira característica que eu vejo dentro desta igreja primitiva é a oração. Esta igreja estava orando, esta igreja estava clamando, esta igreja estava buscando, e não existe ferramenta melhor para a vida do cristão senão a oração. Você pode
observar as ferramentas que nós temos, se você vê as ferramentas humanas, você vai ver que as nossas ferramentas são úteis para muitas coisas, para consertar, para desmontar, para montar alguma coisa, mas não existe ferramenta melhor do que a oração. Sabe por quê? Porque a ferramenta da oração é a única ferramenta que move a mão daquele que move o universo. A ferramenta da oração é a única ferramenta que move a mão daquele que move o universo. Se não, vejamos, a Bíblia diz que o rei Ezequias estava enfermo, e quando ele estava diante desta enfermidade, ele estava sobre o leito, e tendo orado, Deus incomodou o profeta Isaías e profetizou para Ezequias mais 15 anos. Mas Ezequias queria uma prova, Ezequias queria um sinal de que de fato Deus havia ouvido a sua oração, e ele disse: olha, eu quero um sinal de que Deus ouviu esta oração. E o profeta Isaías diz a Ezequias: qual é o sinal que você quer? Você quer que a sombra do relógio de Acaz avance 10 graus, ou que ela volte 10 graus? Ele disse: não, se o tempo for para frente, é fácil, porque já é natural o tempo ir para frente. Eu quero que o tempo volte para trás, eu quero que a sombra de Acaz volte, eu quero que o tempo retroceda. Então Deus dá uma leve toque no globo da terra, e a sombra do relógio de Acaz volta, só porque Deus ouviu a oração de um homem. Se você orar, Deus vai mover céus e terra ao seu favor, só para te dar a vitória que você precisa. Quem crê nesta palavra, levanta a sua mão e dê glória a Deus, porque Ele é. Quando eu falo de oração, eu fico maravilhado, porque dentro da oração nós temos resposta, dentro da oração nós somos abençoados, dentro da oração nós temos comunhão, nós falamos com Deus, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus responde, porque a Bíblia diz que Deus não está com o ouvido tapado para que não possa ouvir, e nem a mão encolhida para que não possa nos abençoar. E tudo quanto pedir, Jesus disse, em meu nome eu os concederei. A Bíblia diz que Jesus nos ensinou a seguinte oração: pede, pede e vos darei.